Shalom Emelec, Adi Baruch Hashem Abi Yahu. A bracha do Eterno fique com todos na presença de Yahushua HaMashiach. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui acerca da raça humana ou do povo do Eterno, porque quando a gente fala do povo preto, e o povo preto é o povo do Eterno, são os hebreus, os verdadeiros hebreus, aí alguns perguntam, e os brancos? Os brancos são descendentes de quem? Ou seja, os brancos não são hebreus, os brancos não são descendentes de Abraão, os brancos não são da linhagem de Noé, os brancos não são do povo do Eterno. Bom, como é um vídeo rápido, eu vou explicar. Há dois tipos de povo branco: os Iafetitas e os Edomitas. Os Edomitas são os filhos de Esaú, e os filhos de Esaú não têm linhagem com o povo do Eterno, porque é um povo amaldiçoado, porque herdou a mesma maldição e a mesma discrepância de Esaú. Por isso ficou descartado, ficou excluído do povo do Eterno. E também os descendentes de Shaul, que é chamado também de Saul na Bíblia, são povos malditos, povos gentios, que não fazem parte do povo do Eterno. E essa linhagem edomita e chafadita, que é os filhos de Saul, eles são de pele clara e não fazem parte do povo do Eterno. Mas tem também desses daí, vale a pena ressaltar que desses daí se originaram os Askenazi, os caucasianos e outros tipos de povos europeus que se auto-intitula Yahudim, mas não são Yahudim, como está escrito lá em Canone Galut e como está escrito lá em Romanos capítulo 2. Agora tem os Iafetitas, que são os descendentes de Iafé, os descendentes de Jafé, porque sabemos que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Iafé. Sem é o pai dos índios, dos hebreus indígenas, que são chamados de índios, quando, segundo a história, quando aquele safado veio para a América e achou que estava nas Índias, e encontraram os hebreus, astecas, os maias, os celtas, os incas naquele local, chamou de índios porque ele achava que tinha chegado às Índias. Então esses índios são descendentes de Sem. Cã é os negros, é o pai dos negros, que é o pai de Put, Misraim, entendendo? De Canaã, que são das peles mais escuras, como a minha, por exemplo. Então os negros africanos, os negros hebreus são descendentes de Cã. E Iafé apesar de ser um homem moreno, mas ele originou os hebreus de pele mais claras, porque os afetitas, eles foram para regiões remotas, onde o sol era quase que ausente e as baixas temperaturas eram mais frequentes, por isso faziam sombras, e os seus descendentes foram se adaptando a esse tipo de clima, e para se adaptar a pele foi ficando mais clara, porque os lugares onde os hebreus tinham a pele mais negra eram lugares onde a incidência de raios solares era frequente, eram locais desérticos, eram locais de muito calor, de muito sol. Mas os lugares onde a baixa temperatura era frequente e o sol era mais ausente, então a pele era mais clara, de acordo com as gerações deste povo. Então, se eu não expliquei direito, que o Eterno vem explicar melhor para vocês. Então entendam, os brancos que são descendentes dos hebreus são os Iafetitas, são os descendentes de Iafé. E os caucasianos, os askenazes, os europeus,
são descendentes de Edom e de Saul, e eles não fazem parte do povo do Eterno. Então, quando alguém falar que os negros são os verdadeiros hebreus, e aí vocês ficarem em dúvida, e os brancos que são descendentes, que são os verdadeiros hebreus, são os descendentes de Jafé. Os outros, os europeus, esse povo da Alemanha, aí da França, da Itália, de Roma, de Espanha, esse povo aí são povos europeus, descendentes de Esaú, bando de safados, descarados, discrepantes, filho do diabo, maçônicos, senhores do mundo, dominadores da indústria, do comércio, do cinema, da política, de tudo que se traz riquezas e ostentação para a classe dominante. Que assim seja, que todos fiquem debaixo da braça do Eterno, e um bom dia para todos.